Bom dia, meus queridos, graça e paz. Hoje é sexta-feira da Semana da Paixão. Estamos aqui de volta para fechar o ciclo antes da sua morte e falar do que o Senhor tem nos conduzido durante a semana, não é? Aí o julgamento de Jesus começa, as referências estão aí para vocês verem, e a palavra de Deus diz que Jesus foi levado a Pôncio Pilatos. Na mesma ocasião, a multidão incitada pelos principais sacerdotes preferiram soltar Barrabás e pediram a crucificação de Jesus. Então, a, Jesus, depois de fazer tantos milagres, depois de mostrar seu poder e a sua glória, a sua graça, não é? Maravilhas, ele é manietado, não é? Ele é julgado injustamente, não é? São testemunhas falsas que levam ele a esse julgamento diante de Pôncio Pilatos. Os líderes judaicos, eles não aceitavam de forma nenhuma os ensinamentos de Jesus, mas precisaram fabricar, forjar, dissimular para poder levá-lo ao Gólgota, à cruz, não é? Então Jesus ele é julgado depois de ter sido traído, não é, por Judas ali no jardim de Getsêmani, mas lembrando que tudo isso precisava acontecer. Não adianta, não podia ser diferente, porque Jesus, ele estava cumprindo a palavra, obedecendo ao Pai. Não tem como voltar atrás, e Jesus foi julgado. O interessante é que naquele dia Pôncio Pilatos, né, sabia que ele não tinha erro nem pecado, e a multidão ela solicitava que fosse colocado um também diante dele para ser liberto, né, conforme a tradição. Então Barrabás foi colocado ao lado de Jesus, e quem que vocês querem que solte? Barrabás. Então eles preferiram soltar um preso que era perigoso para Roma, que era perigoso para o povo judaico também. Ele era aguerrido, ele era assassino, e entre outras coisas, não é? As pessoas preferiram soltar um bandido, né? Essa história parece que ela se repete até hoje também. Mas nesse episódio, Pilatos ele lava as mãos, até porque a mulher dele teve em sonho a revelação de que aquele homem era inocente, e ele resolveu lavar as mãos, ou seja, ficar em cima do muro e permitir que Jesus fosse crucificado. Então Jesus é crucificado, é o segundo ponto. E às 9 horas da manhã, não é, Jesus foi crucificado num lugar chamado Gólgota. Essas 9 horas da manhã equivale à hora judaica, certo? Porque o tempo era contado a partir do nascer do sol até o fechar o ocaso, não é, do sol. Então, na terceira hora do dia, 9 horas da manhã, tá certo? 6, 7, 8, 9, não é? De 6 da manhã às 9, terceira hora, era 9 horas da manhã, e o sol estava ainda aquecendo aquele lugar. Jesus estava lá no Monte da Caveira, e o Monte Calvário, como vocês queiram chamar, como for a tradução da sua Bíblia, já com as mãos e os pés pregados, e o seu corpo desfalecido, né? Se você olhar no Salmo 22, você vai encontrar uma descrição perfeita da morte de Jesus, e mostrando que aquilo que precisava ser cumprido mesmo. Então, Jesus morre. Jesus morre, e às 3 horas da tarde, Jesus entregou ao Pai o seu Espírito e morreu. Antes que o Shabat começasse, Jesus morre, não é? Mas nessa expectativa da morte de Jesus, há muita coisa para ser contada, não é? As pessoas repartiram suas vestes ali, eles, eles ficavam xingando Jesus: tu não és Deus, desce dessa cruz. E também o episódio dos dois criminosos que estavam ao lado de Jesus, um disse para Jesus: tu não és Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Não é? E o outro diz assim: tu estando em mesma condenação, não temes, nem consideras que esse homem está sendo inocente, está morrendo. Ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, olha, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus, no último ato, não é, do seu ministério, num dos últimos atos, ele diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
E é fantástico o nosso Jesus, mesmo diante da dor, diante de tanto sacrifício, todo ensanguentado, ele como Deus, ele ainda ministra salvação ali na cruz. A Bíblia diz que ele entregou o Espírito Pai e morreu. Ele antes diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele como homem que foi, mesmo sendo Deus, ele entende o coração do homem, dúbio, covarde muitas vezes, e não sabe lidar com as coisas. Ele sabia. E ele ainda diz assim: está consumado, no grego tetelestai. Apesar disso tudo, eu estou pagando com a minha vida, estou quitando o débito que toda a humanidade teve com o seu pecado. Então, está quitada a dívida dos pecadores. Jesus, ele, antes de expirar, esse Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Também está no Antigo Testamento essa expressão, e alguns disseram, ele clamou por ali. Não, não, não. Estava sentindo o peso do meu e do seu pecado ali. E ele diz depois: a ti entrego o meu espírito, e ali ele morre. Ele não precisou ter as pernas quebradas, ele morreu. E possivelmente para confirmar essa morte, uma lança o traspassa, né? Certamente um oficial romano manda o soldado dar já que não quebrou as pernas, penso eu, né? Ele manda o soldado traspassá-lo com uma lança. O Evangelho de João registra o ato do soldado que furou o lado do corpo de Jesus, cumprindo então as Escrituras, que está em Zacarias 12:10 e Apocalipse 1:7. Eles o traspassaram, não é? E o Senhor Jesus ali, ele entrega a sua vida e depois é traspassado, depois de morto. E o ato seguinte é que ele é sepultado. Né? Jesus foi sepultado antes do pôr do sol, no túmulo cedido por José de Arimateia. Era uma pessoa de condição financeira, tinha um túmulo, né? As pessoas com condições tinham túmulos bons, um túmulo que nunca foi usado. E isso me faz lembrar que toda vez que um sacrifício era pedido, ela tinha que ser uma ovelha nova, uma ovelha imaculada, que assim, primícia, né? Que nunca tinha sido utilizado para qualquer outra coisa. E assim foi o túmulo de Jesus Cristo, um túmulo zero, né? Um túmulo novo. Né? Ele foi colocado ali. E contou com a participação também de Nicodemos, que forneceu as especiarias que ungiram o seu corpo. Então, Nicodemos estava envolvido desde aquele encontro lá com Jesus de noite, né, procurando saber o caminho da salvação. Ele faz aquela pergunta e Jesus diz para ele: importa nascer de novo. E Nicodemos ficou seguindo, penso eu, né, assim, Jesus de longe, porque ele tinha a sua marca e o seu status ali diante dos judeus. Ele era um homem importante. Então quero dizer para vocês que Jesus, ele foi sepultado entre os reis, né? Como rei, não é? Ele foi ungido, estava num túmulo bonito, novo, e que se cumpre, não é? E a palavra afirma que na hora da sua morte muitos mortos se levantaram. O tamanho foi o poder que foi gerado ali na consumação da sua vida. O que eu posso pensar disso? Eu posso pensar, e eu convido você também a pensar, que Jesus fez isso tudo por causa de mim, por causa de você. E agora, queridos, a nossa missão é falar desse amor de Jesus, que o levou à cruz e morrer por nós e morrer por toda a humanidade. Testemunhe, fale do amor de Cristo, fale da sua morte e da sua ressurreição. Na sexta-feira, no domingo, estaremos aqui para completar esse quadro da semana da morte, da paixão de Jesus Cristo. E eu espero que você, como cristão que passe a orar mais, a andar mais na presença dele, porque ele está voltando. O amor dele é imenso, é tremendo, por mim e por você. Que Deus nos abençoe e nos dê uma sexta-feira na presença dele. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço por estar conosco. Pai, obrigado pelo dom da vida. Por causa da tua morte, nós vivemos porque tu morreste, mas tu ressuscitaste para garantir nossa vida eterna. Abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que ouvem, Senhor Deus,
esse vídeo pequeno, que eles possam crescer comigo e juntos como igreja proclamar o teu evangelho, porque lá no livro de Coríntios, capítulo 11, diz assim: toda vez que comemos desse pão, bebemos desse cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então o ato, Senhor Deus, da Páscoa em nossas vidas, em nossas igrejas, é proclamar a Tua volta. E eu quero dizer nessa hora, junto com meus queridos irmãos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, vem e abençoa a Tua igreja, fortalece ela, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa sexta-feira.